Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita a nossa independência, nossa vontade. Então temos que abrir o coração. Eu sempre transmito aqui nos meus endereços telemáticos os momentos da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. São momentos da missa, ritos da missa, da celebração eucarística no mundo todo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu transmito porque eu sei que muitos não têm acesso a esse material, então já de forma antecipada eu coloco nos meus endereços o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Essa liturgia é de 1º de março de 2023, quarta-feira da primeira semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Lembrai-vos de vossa misericórdia e de vosso amor, pois são eternos. Nossos inimigos não triunfem sobre nós. Libertai-nos, ó Deus, de toda a angústia. Salmo 24, versículo 6, e também os versículos 3º e 22. Agora a oração do dia. Rezemos. Considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo. E enquanto mortificamos o corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. Salmo 51, versículos do 3º ao 4º, 5º ao 6º, 12 ao 13, 14, 17, refrão, versículo 3º. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente
a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repetamos! Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Trecho de Joel, capítulo 2, versículo 12 e seguinte. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está, quem é maior do que Salomão? No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Temos a liturgia comentada, é uma reflexão sobre o Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título é Quem é mais do que Jonas? Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. É o comentário baseado neste Evangelho. Quando nos falta a fé, buscamos por sinais. A fé exige de nós uma aposta pessoal. O fiel se arrisca. Se nos fosse dado um sinal definitivo e irrecusável, acabaríamos esmagados por sua evidência e ficaríamos dispensados da aposta. É o que acontece na vida pública de Jesus. Sua pregação atrai, seduz, aglutina à sua volta grandes multidões. Mas parece que isso não é bastante para os fariseus e os homens do templo. Por isso pedem um sinal. Jesus conhece essa gente de coração entupido de sebo, conforme o Salmo 119, versículo 70, e se recusa a dar-lhe o sinal pretendido. E acena para a sua ressurreição futura como o único sinal. Nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, versículo 29.
Logo, Jonas, aquele que esteve no estômago do peixe por 3 dias, prefigurando os 3 dias que Jesus passaria no ventre da terra antes de voltar à luz do dia. Assim comenta Helmut Gollwitzer. Certamente Jesus opera milagres, prodígios, mas todos eles contêm ao mesmo tempo um apelo à fé e ao arrependimento. Assim, os assistentes verão alguma coisa, mas nada que os ninivitas não tivessem visto na pessoa do profeta Jonas. O que é que Jonas quer dizer por esta palavra misteriosa em sua concisão? Em que Jonas foi um sinal para os ninivitas? O que é que Jesus quer dizer por esta palavra misteriosa em sua concisão? Em que Jonas foi um sinal para os ninivitas? Ele apenas trazia consigo a palavra oferecida à cidade, mas esta palavra pronunciada por um homem os colocava diante de uma decisão. O juiz eterno lhes falava em última instância por meio de um juiz humano, visível e audível. Ali estava o sinal que apelava para a fé. Segundo Mateus, capítulo 12, versículos do 38 ao 42, prossegue Gollwitzer. O caráter sacramental da aparição de Jonas é ainda reforçado pela intervenção da palavra de Deus que o perseguia em sua própria vida. Jonas não tinha provas para sustentar a verdade pregada aos ninivitas, mas sua própria aventura atesta a seriedade da palavra divina. Esta situação faz pensar naquele ricaço que morreu e acabou no Sheol por causa de sua indiferença com o pobre Lázaro, conforme está em Lucas 16, versículos 19 e seguintes. Ele rogava a Abraão que enviasse um dos mortos para convencer seus 5 irmãos ainda vivos a mudarem de vida. Qual foi a resposta do velho patriarca? Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, devia bastar-lhes a palavra de Deus. Se ela não basta, também seria inútil enviar um fantasma para assustá-los. Para nós cristãos, o sinal essencial é a ressurreição de Jesus. Como afirma São Paulo o apóstolo, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento é também a nossa fé. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Não precisamos de outros sinais de pretensas profecias, nem do sol girando no céu. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu sei em quem acreditei. Segundo a Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos aos santos do dia. Olha, os santos do dia. O santo é uma resenha diária de pessoas que seguiram Jesus Cristo. Então, o santo do dia é uma resenha desses homens e mulheres guardados na memória da igreja. São histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Eles seguiram a Cristo, morreram por Cristo, são nosso exemplo. Dia 1º de março, quarta-feira da primeira semana da Quaresma. 1º de março é dia de São Félix, Papa. São Félix III, Papa, desde o ano 483, teve que enfrentar o cisma do patriarca de Constantinopla e combater as heresias monofisitas e também arianas. Apoiou os bispos africanos contra as invasões dos vândalos e readmitiu na igreja todos os cristãos que tinham sido obrigados ao batismo ariano. Outro santo de 1º de março,
na Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Albino, bispo de Angers. Albino, monge e abade, foi eleito bispo por aclamação no ano 529, apesar da sua relutância. Entre os promotores do Terceiro Concílio de Orleans, renovou a Igreja, lutando contra a negligência dos pastores. Defensor dos pobres e prisioneiros, usava os fundos diocesanos para libertar os piratas reféns. Santo Albino, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, com a tônica na última sílaba, como nós católicos falamos, ou com a tônica na penúltima sílaba, como pronunciam os protestantes. O significado é o mesmo. Do dialeto de Jesus, o aramaico para o português significa vinde, Senhor, vem, Senhor Jesus. É a segunda vinda do Cristo Salvador que nós aguardamos. Será para o juízo final, a parousia, algo místico, transcendental, sobrenatural. Não sabemos dizer como será. É inenarrável, inefável. Já pensou? Jesus voltando com seus anjos para o julgamento de toda a humanidade. Acabará esse tempo como conhecemos, esse espaço, e Jesus irá julgar a todos. Nossa chance de conseguir o paraíso eterno, estar para sempre em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é nessa passagem peregrina pela terra, onde somos pó, somos vermes. Nosso corpo aqui, quando morrermos e ele for enterrado, em pouco tempo se transformará em vermes e depois pó. Então o que vale é nossa alma, o nosso espírito, que nós desejamos que vá para Deus para sempre. Então, nossa chance aqui de nos reconciliarmos com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus, meu Jesus.